It was a zombie jamboree, took place in the New York cemetery. It was a zombie jamboree, took place in the New York cemetery. Zombies from all parts of the island, some of them were great calypsonians. Since the season was carnival, oh, they got together in Bacchanal, and they were singing back to back, good belly to belly. Well, I don't give a damn, 'cause I'm stone dead already. Back to back, belly to belly, it's a zombie jamboree. One female zombie, she wouldn't behave. See how she's dancing out. Oi, eu tô aqui em Ilhabela, e aqui por onde eu estou tem algumas espécies de baiacus que ficam bem próximas até da beira. Então eu vou aproveitar para poder gravar eles e também contar como esses animais têm relação com a história dos zumbis. Esses são peixes bem diferentes, devido aos seus dentes e diferentes métodos de defesa. Ao longo do vídeo, eu vou contar um pouco sobre eles e também contar a história de como eles são relacionados ao voodoo e aos zumbis ou mortos-vivos. Aqui por onde eu nado, é possível achar várias espécies de baiacus. No caso, já achei 6 espécies diferentes. Por exemplo, esse que eu gravei é do gênero Diodon, que é um pouco mais raro que o resto. Algo de interessante é que entre aproximadamente 125 espécies de baiacus, há espécies de água salgada, doce e até alguns que conseguem nadar em ambas as águas, como o baiacu-arara. Baiacus em geral se alimentam de animais como crustáceos, moluscos e mariscos. Uma pergunta que pode vir à cabeça é de como eles comem esses animais, já que esses têm carapaças ou conchas bem rígidas. O que acontece é que esses peixes têm 4 dentes triangulares, todos apontados para o mesmo ponto. Então, com uma mordida de aproximadamente 62.059 pascals, eles podem facilmente quebrar conchas. O interessante é que seus dentes originaram o nome de sua família, de Tetraodontidae, que, em uma tradução literal, significa 4 dentes. Também, o jeito que esses são organizados, na forma de 2 triângulos, surgiu o nome de seu gênero, de Diodon, que significa 2 dentes. Uma das coisas mais famosas sobre o baiacu é de uma das suas formas de defesa, que é a de se inflar, como uma espécie de balão. Essa é uma ótima forma de defesa, já que se inflando, podem aumentar bastante, em algumas espécies podendo chegar até 3 vezes seu tamanho inicial, o que acaba amedrontando o predador. Eles podem se inflar de água ou ar. Então, muitas vezes, algo interessante é que se estiverem cheios de água e serem tirados da água, vão ter um peso muito maior do que aparentemente deveriam ter. Também, algo de interessante que poucos sabem é que não são puramente como um balão, que teriam supostamente um esqueleto de peixe normal, e então só inflariam sua barriga. Mas, na verdade, os baiacus têm uma estrutura óssea bem interessante, lembrando uma espécie de malha. Essa, na verdade, se infla junto ao peixe. Se essa tática de defesa não funcionar, também existem espécies que são repletas de espinhos, como essa que eu gravei. Então, se a técnica de amedrontamento não funcionar, ainda é possível ferir o predador com esses espinhos, que se levantam ao peixe se inflar. Se nada disso funcionar e o baiacu ser devorado, ainda há uma última forma de lesar o predador. Essa é por sua perigosa toxina, que é a tetrodotoxina, que recebe o nome a partir da família dos próprios baiacus. Nos baiacus, essa fica em maior concentração no fígado, baço, nas gônadas, na pele e em um órgão chamado de fel, que é basicamente uma pequena bolsa cheia dessa toxina. A tetrodotoxina é bem violenta, sendo 1.200 vezes mais forte que cianeto. Os seus efeitos se transcorrem com as pontas dos dedos e os lábios ficando dormentes, depois há surtos de diarreia e vômitos. Após isso, começam espasmos em lugares como nos pulmões, que causa parada respiratória com a vítima ainda consciente. Por fim, a vítima vem a falecer. Há relatos que esses sintomas, incluindo a morte,
levam uma questão de minutos. Já outros dizem que podem levar de algumas horas até um dia para os efeitos da intoxicação começarem. No Brasil, ocorrem em média 5 mortes ao ano por baiacu, considerando que também há muitos que são internados por causa desses peixes. No Japão, ocorrem em média 50 mortes por ano, mesmo com a mão de obra extremamente qualificada daqueles que preparam esse peixe. Essa estatística também inclui suicídios pela tetrodotoxina. O que me chamou a atenção é que essas mortes por baiacu no Brasil são provavelmente subnotificadas. Até já tive de avisar um senhor que veio do interior do perigo desses peixes. Ele estava pescando muito pequenos baiacus, isso me chamou a atenção. Então eu perguntei para ele o que ele ia fazer com eles. Ele respondeu que ia prepará-los para comer. Então expliquei que esse é um peixe perigoso e que é necessário uma limpeza correta para evitar uma intoxicação. Ele, desconhecendo o fato, preferiu descartar os peixes e agradeceu por evitar esse risco. Algo interessante é como esse veneno foi muito usado por bokors, que são feiticeiros do Haiti, praticantes do voodoo. Esses criavam um pó de zumbi, que, de acordo com relatos, levava o nome de cuputre. No caso, esse pó levava diferentes ervas, restos dos ossos de animais e até de humanos, tendo várias receitas, mas algo que sempre era presente em todas era a tetrodotoxina. A droga era ingerida, com isso começavam seus efeitos. O que ocorria é que ao uma vítima ingerir a mistura, ela teria alguns sintomas, que acabaria em um estado muito similar à morte, como um coma, com batimentos cardíacos muito baixos, mas que ainda assim teria a vítima totalmente consciente. Por causa da sua suposta morte, a vítima seria enterrada e acabaria tendo danos cerebrais permanentes devido à hipóxia, ou pouco oxigênio no corpo. Após um tempo, um bokor vai exumar seu corpo ainda vivo. A vítima ainda vai ser administrada uma segunda droga periodicamente, que permite a ela ficar desorientada e em um estado de delírio mais prolongado. No caso, se deixarem de aplicar a droga, a vítima volta a ter uma sanidade parcial. Com isso, a vítima já não funciona mais como uma pessoa. Com o processo terminado, agora a pessoa é um zumbi. Esses zumbis já não tinham mais uma vontade própria e seguiam ordens de seus bokors, que usavam seus zumbis como escravos em plantações e serviços braçais de seu interesse. Sempre existiram lendas e histórias sobre essas criaturas, mas a partir de um homem chamado Clervius Narcisse, pôde realmente comprovar a existência de zumbis. A história de Narcisse conta como em 1962 ele foi a um hospital bom no Haiti, com sintomas que intrigavam seus médicos, já que nenhum conseguia uma possível origem a eles. 3 dias depois de Narcisse ir ao hospital, ele supostamente falece. Sua morte foi confirmada por 2 médicos dos Estados Unidos que estavam no Haiti. Com isso, seu corpo foi enterrado. Mesmo com a avaliação de 2 médicos, Narcisse não estava realmente morto, só estava num estado de coma profundo do pó de zumbi. Com isso, seu corpo foi exumado por um bokor e foi utilizado como escravo. Depois de 16 anos a serviço de seu mestre, seu bokor morre, o que fez com que sua segunda droga não fosse mais regularmente aplicada. Então, Narcisse pôde, finalmente, retornar à sua família, com sua sanidade de volta. Ele contou sua história de zumbi e chamou a atenção de Lamarck Douillon, que, por sua vez, fez uma pesquisa mais a fundo e pôde fazer essas incríveis descobertas do processo de zumbificação. Superficialmente, esse não parece ser um problema tão grave, como se um ou outro praticante do voodoo teria a capacidade de criar zumbis. Mas, na verdade, esse foi um problema tão grande que até teve de ser criada uma lei contra esse tipo de prática. Por causa dessa história que surgiram os zumbis que hoje em dia conhecemos, tememos ou amamos, sendo presentes por toda parte na cultura pop, como em jogos, séries, filmes, livros e eventos, como Zombie Walk, mostrando uma grande importância, mesmo que indiretamente, que o baiacu teve sobre a cultura pop. Mesmo com essa
essa história, que é um tanto assustadora sobre os baiacus, ainda assim vale constar que eles são animais muito dóceis e que até consegui alimentar eles com a minha mão. It was a zombie jamboree, took place in the New York cemetery. It was a zombie jamboree, took place in the New York cemetery. Zombies from all parts of the island, some of them were great calypsonians. Since the season was carnival, oh, they got together in Bacchanal, and they were singing back to back, good belly to belly. Well, I don't give a damn, 'cause I'm stone dead already. Back to back, belly to belly, it's a zombie jamboree. One female zombie, she wouldn't behave. See how she's dancing out of the grave. In one hand she's holding a quart of rum, the other hand was knocking a conga drum.